Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui na igreja e poder também ter a oportunidade de repartir um pouco da palavra de Deus com vocês. Desde já quero agradecer o convite por estar aqui nesta noite, uma noite muito agradável de quarta-feira, onde nós vemos que o frio vai se aproximando rapidamente. E uma outra coisa que eu quero dizer para vocês, irmãos, que ontem eu preparei o sermão para esta noite e hoje eu estava confuso, porque eu já não sabia se eu ia conseguir desenvolver o sermão que eu preparei, porque hoje eu quero falar do meu coração. Então, espero que Deus me abençoe nesse momento, porque eu preciso muito da bênção de Deus. Quando a gente abre a palavra de Deus, quando a gente vai falar alguma coisa, quando abre a palavra de Deus, nós temos que ter a bênção de Deus para poder ter discernimento, para que Deus possa nos usar. Então, vamos orar. Querido Jesus, graças te dou pela oportunidade de estar aqui esta noite, poder repartir um pouco da Tua palavra com nossos irmãos. Que o Senhor me use, que as palavras do meu coração sejam inspiradas por Ti. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero começar aqui falando para vocês, irmãos, que eu sou muito grato a Deus, e eu quero aqui abrir meu coração. Eu não quero fazer como o Edson faz normalmente, que é chorar. Eu vou tentar, eu não sou de chorar, mas hoje eu vou tentar não chorar, então, mas eu estou bastante contente com o tema que eu vou desenvolver aqui com vocês esta noite. Eu quero agradecer muito a Deus, em primeiro lugar, pela vida. Frequentando os cultos de quarta-feira, e também vindo aqui às sextas-feiras, uma coisa mudou muito na minha vida, recentemente. Graças a Deus, em primeiro lugar, minhas filhas cresceram, né? Isso me impulsionou muito a ter mais liberdade para poder carregá-las, né? E deixar minha esposa fazendo outras coisas. Então, me deu mais confiança em trazê-las e elas estão me acompanhando na maior parte do tempo. E agora eu consigo, com frequência, vir à igreja. E, por mais que pareça clichê o que eu vou falar aqui, mas faz muita diferença na minha vida. Faz muita diferença frequentar a igreja. Eu quero usar aqui alguns exemplos para vocês, para que vocês possam entender o meu raciocínio aqui nessa noite. Por exemplo, eu não tomo Coca-Cola, certo? Eu não tomo Coca-Cola. Mas quando eu era criança, eu já tomei. Quando eu era pequenininho, meus tios compravam e a gente tomava. E existe uma diferença entre a Coca-Cola de latinha, vamos colocar o refrigerante de latinha, não existe? O de garrafa PET e o do refrigerante de garrafa de vidro. Existe essa diferença de sabor, não existe? Por mais que a igreja tenha que ser o nosso lar, existe um sabor diferente quando você frequenta a igreja. Nunca vai ser a mesma coisa. Por mais que a igreja tenha que ser o lar tem que ser nossa igreja em primeiro lugar, frequentar a igreja é um gosto diferente, não é a mesma coisa. Por mais que o refrigerante seja da mesma marca, tenha o mesmo sabor, mas na latinha, na garrafa PET e na garrafa de vidro, tem uma diferença. E frequentar a igreja é diferente do que você ter a sua casa como a sua igreja. É importante vir à igreja porque o sabor é diferente. Por exemplo, se nós vamos assistir um filme na nossa casa ou vamos assistir um filme em outro lugar, né, vamos colocar aqui o exemplo, né, que existe hoje, que é o cinema, ou um estúdio, ou qualquer outro lugar que tem uma tela maior, um som melhor. Por mais que o filme seja o mesmo, existe uma diferença, não existe? Nunca vai ser igual à nossa casa. Às vezes, na nossa casa, a televisão pode ser de 24 polegadas, pode ser uma televisão de tubo, né? Mas se você vai num lugar onde tem um som maior, uma tela maior, é diferente. Por mais que o filme seja o mesmo também. Então, vir na igreja, o sabor e o gosto também é diferente. E nesses últimos 2 anos, eu tenho frequentado a igreja, frequentado com mais frequência, né?
tenho vindo mais aos cultos, praticamente tenho vindo a quase todos os cultos e quase todos os programas que a igreja tem feito. E para a minha vida vou falar de mim, tem feito uma diferença enorme. Porque quando eu era criança, e quando eu era adolescente, também quando eu fui jovem, minha mãe sempre levava eu e meus irmãos a todos os cultos. E quando minhas filhas nasceram, eu tive um pouco mais de dificuldade, mas graças a Deus já se normalizou as coisas da minha casa. Então, eu voltei a ter esse mesmo sabor que eu tinha antes, de estar aqui na igreja com frequência. E faz muita diferença na minha vida. E a maior diferença que fez na minha vida foi a minha comunicação com Deus. Eu tenho me comunicado muito mais com Deus. Eu tenho feito muito mais orações do que eu tinha feito antes. E eu percebi essa diferença na minha vida. E esses últimos 2 anos, para mim, tem sido, talvez, espiritualmente falando, eu falando da minha pessoa, desculpe, mas para mim tem sido um dos melhores anos meus espiritualmente aqui nos Estados Unidos. E graças a Deus, além de eu estar frequentando a igreja, é um prazer muito maior quando eu venho com as minhas filhas. Eu trago elas comigo, porque eu consigo replicar aquilo que minha mãe sempre fez com nossos irmãos. E eu vejo isso, né? Hoje a minha filha falou assim: papai, hoje já é sábado para ir na igreja? Ou então a gente vai hoje à noite na igreja? Falei, hoje à noite tem culto, né? A gente vai na igreja. Mas ela já dormiu, né? Mas ela já assimilou, sabe, essa rotina de frequentar a igreja. E eu fico feliz por isso. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que esses últimos 2 anos da minha vida têm sido bastante alegre, bastante feliz. Talvez um ponto aqui que eu posso citar para vocês de alegria é que fazia muito tempo que em 2 anos consecutivos eu não tinha ganho 2 trunfos de Campuri. O ano passado teve Campuri, esse ano teve Campuri brasileiro, e o ano que vem vai ter mais um Campuri. Então serão 3 anos consecutivos também de Campuri, uma diferença enorme, né, do que vinha acontecendo antes. Isso já alegrou minha vida. Olha, tem sido muito bom voltar a trabalhar com os desbravadores, né? Ver os desbravadores empenhados. A gente tem feito visitas, eu e o Kleber temos feito visitas em algumas igrejas, temos feito reuniões com algumas pessoas, e a gente vê traços do fruto do trabalho, né? Pessoas, você quando está motivado, você consegue motivar outras pessoas que talvez estavam ou estejam desanimadas, né? E quando você põe energia em alguma coisa, as outras pessoas elas acabam sendo contraídas com aquela sua energia e elas se motivam a trabalhar. Então, se você tiver alguma energia guardada em você para fazer alguma coisa dentro da igreja, para trabalhar na igreja, use toda essa sua energia, porque diretamente ou indiretamente alguém pode estar te observando e vai se impulsionar também e vai se motivar a fazer alguma coisa para trabalhar também. Por isso que a gente não pode se tornar cristãos apenas sentado no banco, né? Porque se for para sentar só no banco e ficar assistindo aos cultos e não querer trabalhar, nós estaremos no estado de pandemia, né? Porque na pandemia os cultos eram todos na sua casa, você assistia da sua casa. Então, se você vem para a igreja com esse mesmo contágio de pandemia, com essa mesma doença, de não querer fazer nada, é a mesma sensação de você estar na sua casa. Então, é importante a gente estar sempre trabalhando, motivando outras pessoas a trabalhar, e essa é a minha gratidão que eu tenho a Deus, porque nesses últimos 2 anos, eu tenho visto que o fruto do trabalho tem produzido frutos na minha vida. E também produzido frutos na minha família também. E eu sou muito grato a Deus, porque Deus, Ele tem me dado muito mais do que eu preciso. Eu estava falando que talvez meu nome poderia se chamar Azarias,
Deus é bondoso comigo. E eu não tenho palavras na língua portuguesa que eu possa expressar a gratidão e a generosidade com que Deus tem abençoado a minha vida e a vida da minha família. Mas eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Gênesis. No Gênesis capítulo 1, verso 1 diz que no princípio Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre as águas. Verso 3, e Deus disse: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e separou Deus a luz das trevas. Em Gênesis capítulo 1, nós vemos aqui, durante todos esses versículos, a criação de Deus. Aqui nós vemos um traço profundo da generosidade de Deus para conosco. Todas as coisas que foram criadas por Deus na criação foram para o nosso benefício. Tudo foi pensado para que nós tivéssemos algum benefício daquilo, seja do fruto do nosso trabalho ou da alimentação que Ele nos proporcionou, mas tudo que Deus fez foi para o nosso benefício. A luz solar, a lua, as estrelas, tudo que Deus fez foi para o nosso benefício. Então, se nós estudarmos aqui Gênesis capítulo 1, por um outro prisma, nós iremos perceber que existe naquele capítulo também traços de enormes generosidades de Deus para conosco. Porque tudo que foi criado foi para o nosso benefício. A ciência vive lutando aí, né, os evolucionistas, né? Mas a ciência, ela mostra a criação de Deus em cada detalhe. E tudo que foi feito, né, hoje você vê pessoas se beneficiando da energia solar nas suas casas, né, para ter desconto na energia elétrica. Olha só, é uma generosidade de Deus ter criado essa tecnologia para que a gente pudesse também tirar alguma vantagem da luz solar. Às vezes nós temos ali o vento, né, energia eólica. Então o vento que Deus produziu para nós, também nós tiramos benefícios disso, não só para nós respirarmos, mas também para que nós produzamos energia. Então, se a gente estudar cada detalhe, é muito profundo a ciência, né? É muito profundo cada coisa que Deus criou, é muito difícil a gente compreender tudo e ter o conhecimento de tudo, mas se nós tivéssemos tempo para pensar e prestar atenção em cada detalhe do que Deus criou, desde a química, da biologia e outras coisas mais, nós vamos ver que tudo ali tem benefícios para nós. Tudo foi criado para que nós tivéssemos alguma coisa para tirar benefício. Eu quero resumir esse sermão aqui, irmãos, de que em cada traço que nós passamos a perceber, eu quero deixar aqui clara a mensagem que é a generosidade de Deus para conosco. O quão Deus foi generoso com toda a humanidade, tanto para os bons quanto para os maus, mas desde o princípio, Deus fez tudo e foi generoso com tudo para que nós pudéssemos ter algum benefício. Por isso que hoje não falta nada. Quando você pensa que vai acabar algum recurso, aparece e surge outro recurso na natureza para que a gente possa usufruir. Porque Deus, Ele pensou em tudo, para que não nos faltássemos nada. Abram suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, no capítulo 8, verso 9.
Segundo Coríntios capítulo 8, no verso 9 diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza vós tornasse-vos ricos. Quão Deus é generoso conosco, né, irmãos? Eu queria fazer uma pergunta aqui, uma pergunta reflexiva para cada um de vocês. A pergunta reflexiva para você levar para o seu coração é a seguinte: qual foi o presente mais generoso que você já recebeu de alguém? Ou então, qual foi o presente mais caro que você já ganhou de alguém que você não esperava? Ou talvez um presente que você recebeu mais valioso tenha sido um sacrifício de alguma pessoa por você, de algum amigo por você, de alguma coisa que você necessitava, de alguma urgência. Talvez o maior presente que você recebeu não seja algo material, mas talvez um ato de perdão de alguém, na qual você possa ter feito algum mal e a pessoa te perdoou. Então, generosidade não é só apenas coisas materiais, mas também pode ser relações humanas. E essas relações humanas, vindo da parte de Deus, elas são tanto materiais quanto humanas, porque Deus é generoso conosco em tudo, tanto nas coisas que nós temos, tanto no ar que respiramos, pela vida que nós temos, pelos recursos tecnológicos que estão à nossa disposição, quanto ao perdão, quanto à graça. Então, olha quanta imensa é a generosidade de Deus para conosco. E eu andei pensando bastante sobre isso, porque no final de tudo, nós não merecemos nada. A Bíblia diz que todos os nossos atos de justiça são trapos de imundícia. E quantas vezes, irmãos, a gente levanta da cama e agradece a Deus? Eu quero fazer mais uma confissão aqui para vocês, pessoal. Todas as noites, quando eu tenho orado com as minhas filhas ou antes de dormir, eu tenho pedido a Deus uma coisa que antes eu não pensava em pedir. Eu não sei o dia de amanhã, eu não sei o que pode acontecer, eu não tenho como prever o futuro, mas eu tenho orado a Deus e pedido a Deus: Senhor, se for da Tua vontade, me dê mais um dia de vida. Porque eu sei que a morte ela vai chegar para todos nós, mas ninguém também quer morrer cedo, né? E eu peço a Deus, eu tenho pedido a Deus todas as noites antes de dormir mais um dia de vida, porque eu fico pensando nas minhas filhas e também na minha esposa, e nos meus piores sonhos, meus piores pesadelos, eu não quero nem imaginar como seria a vida delas hoje sem a presença da minha pessoa na minha família, sabe? Quão duro seria enfrentar essa barra pesada que a gente enfrenta todos os dias, né? Ter que lidar com a vida real. Então eu peço a Deus todos os dias, eu tenho pedido a Deus todos os dias mais um dia de vida. Eu tenho orado a Deus, perguntando a Deus se eu tenho honrado minha mãe, né? Porque eu não tenho um pai, mas eu fico perguntando a Deus se eu tenho honrado minha mãe para que eu mereça, né, mais uns dias aqui na terra. E o que eu posso fazer para melhorar também, se algo eu tenho faltado com a minha mãe. Porque a promessa de Deus para a nossa longevidade é honrar o pai e a mãe, né? É honrar os nossos pais. Então eu tenho pedido a Deus muito: olha, Senhor, se for da Tua bondade, generosidade,
que o Senhor me dê mais um dia de vida, para que eu possa continuar cuidando das minhas filhas na igreja, porque a gente tem um pouco de receio quanto ao futuro, né? Porque as coisas estão caminhando todos os dias tão depressa, né? Essa inteligência artificial que está chegando e trazendo informação e trazendo mudanças repentinas e rápidas, elas, daqui a 10 anos, a gente não sabe como vai ser. Por exemplo, hoje minha filha tem 5, daqui a 10 anos, quando ela tiver 15, eu não sei qual vai ser o mundo que nós vamos estar vivendo, sabe? Não sei qual mundo que a gente vai encontrar. E eu peço a Deus, porque se eu não estiver aqui, eu não sei se minha esposa teria força para continuar lutando sozinha. Então, a gente se preocupa muito com como as coisas têm corrido rapidamente, principalmente para o mal, principalmente para fazer o mal, né? A maldade tem se multiplicado a cada dia, e a gente percebe também que o amor já se esfriou, né? O amor entre as pessoas, entre o próximo, ele já se esfriou. Então, é muito raro você ver um irmão, até mesmo dentro da própria igreja, um irmão sendo misericordioso, bondoso, amoroso, amigo, próximo de outro irmão, né? As pessoas hoje já não querem mais elas não querem mais se relacionar, elas conversam muito pouco. Hoje as pessoas, elas ficam mais no telefone. Eu fui levar minhas filhas para almoçar, e aí eu sentei lá na mesa do restaurante, né? Eu e minhas 2 meninas, eu sentei na mesa do restaurante, e aí enquanto elas comiam ali, eu fiquei observando as outras mesas que estavam ao redor. Tinha mais ou menos ali umas 6 famílias ao redor ali de onde eu estava sentado no restaurante, e pasmem, acreditem ou não, mas eu fiquei assim muito reflexivo com a cena que eu vi. O que eu enxerguei ali, daquelas 6 famílias. Pode parecer até mentira ou exagero que eu vou dizer aqui, mas não é, irmãos. Porque foi tão surpreendente para mim, aquelas 6 famílias ali, em comum, todas estavam no celular. Todas estavam comendo de cabeça baixa. Não havia uma comunicação ou interação entre elas, sabe? Todo mundo estava no seu celular, vivendo no seu mundo, vivendo a sua vida ali, como se não existisse mais um momento social, sabe? E eu fiquei observando aquilo e me doeu um pouco o coração, porque essa tem sido a realidade de muitas pessoas. Hoje, o melhor amigo de muitas pessoas tem sido o celular. Tem sido as redes sociais, tem sido alguém que você segue no seu celular. E, infelizmente, o mundo está caminhando a passos largos para a volta de Jesus. Isso é uma coisa boa. A única coisa ruim disso é que parece que a gente percebe cada vez mais que o caminho está mais estreito, sabe? Vai ter menos pessoas do que a gente possa imaginar. Porque a Bíblia diz que nós, seres humanos, nós julgamos pelas obras, né? E Deus, ele julga pela fé. Então, observando as obras, parece que o caminho está muito estreito e apertado. E são poucos que querem entrar por ela. Eu tenho sido grato a Deus por tudo, e estou feliz porque minha vida com Deus está bem, a minha família está bem, e eu espero e oro também para que a de vocês estejam também, para que vocês estejam bem, com a família de vocês estejam bem, com as pessoas que vocês convivem, que vocês amam também, estejam bem. Esse é o meu desejo para vocês, que vocês abracem e aceitem e usufruam dessa generosidade que Deus dá. Sejam gratos, porque Deus nos dá tudo. Então, gratidão com Deus, porque Deus,
tem sido grato com nós e nos dado muito mais do que a gente precisa. E, para finalizar, eu tive uma bênção hoje, eu quero compartilhar com vocês a bênção que eu tive. Hoje, a gente fez o close da casa, e deu tudo certo, e já me deram as chaves para a gente. E minha esposa está bastante feliz também. E mais um motivo para a gente agradecer a Deus por nos dar mais do que a gente precisa. Então, que Deus também possa abençoar a vida de vocês, como Ele tem abençoado a minha. E, para finalizar, vamos nos colocar de pé e cantar o hino 319. Qual hino que é? 319. Isso é tudo para nós. Cristo é tudo para mim, viver, sonhar, cantar. É minha força na aflição, sem Ele que pesar. Quando em tristeza Ele vou, pois meu Jesus jamais falhou. Quando em pesar faz-me alegrar, Cristo é meu. Cristo é tudo para mim, leal eu lhe serei. Ele é amigo tão fiel, jamais o negarei. Quando ao seu lado alegre vou, em sua mão seguro estou. Só com Jesus tudo reluz, Cristo é meu. Cristo é tudo para mim, só Ele satisfaz. A confiança nele pus, não mais me falta paz. Tendo a Jesus comigo assim, minha alegria não tem fim. Vida eterna, livre do mal, Cristo é meu. Querido Jesus, muito obrigado mais uma vez. Não tenho palavras para agradecer o quanto o Senhor tem sido generoso com a nossa igreja, com nossos irmãos, pela proteção, pelo cuidado, pela vida, pela saúde, por estar conosco nas dificuldades, nos problemas e nunca ter nos abandonado. Que o Senhor nos dê um abraço bem caloroso e bem forte em todas as famílias aqui dessa igreja, aqueles que estão aqui, também aqueles que não vieram, porque o Senhor é tudo para nós. Perdoe os nossos pecados, nos dê uma boa noite, nos leve para casa com a Tua segurança, com o Teu cuidado e com o Teu amor e carinho. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor.